Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o amigo jornalista Bernardino Souto Maior, que eu agradeço ter aceitado o nosso convite. E Bernardino, nos dias de hoje, a política fervilha, os assuntos se reorganizam para 2018. Como você tem visto o cenário atual? Olha, eu ainda acho que tudo vai depender da reforma política. Até agora está tudo em stand-by. Não há, assim, há candidatos, já com certeza, né? Mas é preciso ver a fórmula que vão fazer lá no Senado, no Congresso Nacional. Geralmente, quando se pensa isso, você acredita qual o tamanho da influência do que acontece no Congresso Nacional aqui em Alagoas? Olha, vai ser um reflexo muito grande. Eu acredito até que nessa primeira reforma política nós vamos ter beneficiado porque nós vamos acabar com muitos partidos nanicos. Isso é fundamental. Eu até tenho uma previsão assim de que 14 partidos políticos vão desaparecer, né? Vão desaparecer mais adiante os partidos barriga de aluguel, né? Você veja que nessa Operação Lava Jato surgiu muitas histórias de partidos que venderam o tempo de televisão, né? Em troca de dinheiro, em espécie, né? E como também em cargos públicos, né? Isso não é a fórmula ideal e esperamos que o povo brasileiro pressione mais ainda para que a gente chegue a um número de partido ideal para se fazer e que os políticos, que os governantes, o executivo, não fiquem reféns desses partidos, né? Nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara o prefeito, nem no Congresso Nacional o presidente da República. Precisamos administrar o país com seriedade, certo? Porque essa história é dando o que se recebe, né? Toma lá, dá cá. Isso a gente viu o PT combater isso e uma das fórmulas de campanha para chegar à presidência da República, né? Falando daquela época que Arena e MDB, né? A Arena fazia as composições políticas, distribuía os cargos, né? E com isso levava vantagem. O PT condenou isso, até na Constituinte, mas no momento em que ele assumiu a cadeira de presidente, praticou a mesma coisa, ou pior. Ou pior. O que mostra como a política muitas vezes é uma história de vencedores e vencidos, né? Vencidos. Não, eu não cheguei a alcançar a Padilha, mas pelas experiências que eu tive, que eu comecei isso, a minha vida ouvindo político aos 18 anos de idade, né? Depois de passar uns 2 anos fazendo esporte, que eu gosto, fui inclusive correspondente da revista Placar, mas era a coisa que mais me chamava a atenção era a política. Eu não gostava de fazer polícia, porque eu não gosto de ver pancada, não sou muito adepto disso, nem hospital, que eu detesto ver sangue. Nem como jornalista, nem como médico eu gostaria de ser. Então, a política não, a política sempre me fascinou. E conversei, eu tive aqui mesmo na Assembleia Legislativa, história com os políticos interessantes. Aqui eu conheci um personagem, Siloé Tavares, de Santana de Ipanema, que antes de toda a sessão ele trazia uma palma de banana e comia banana, né? Oferecia ao jornalista, né? Então tem histórias interessantes, né? Da política. Você chegou a cobrir a Assembleia? Cheguei há muito tempo. Cheguei tanto a cobrir a Assembleia que todo mundo pensava que eu era funcionário da Assembleia. Não, você tem cargo comissionado lá. Eu digo, pode procurar. Não tenho nenhum cargo, graças a Deus. Mas o que você achou de mais fascinante na Assembleia nesse período que você cobriu? Olha, eu digo com toda sinceridade, os políticos eram mais
sérios. Havia entendimentos, entendeu? Havia debate. Debates. Nós tivemos aqui uma bancada de oposição que jamais aconteceu na história política da Assembleia Legislativa. Hoje é um vazio. Você veja que tem hoje 27 deputados, um ou dois fazendo esse papel de oposição. De forma tímida? De forma meio tímida. Mas a gente já teve aqui a Selma Bandeira, Ronaldo Lessa, esse era um time. Eduardo Bonfim, Mendonça Neto. Olha, Mendonça Neto, quando subia na tribuna, era um vulcão que estava surgindo lá. Eu acredito que, na minha passagem aqui, foi o político de maior inteligência, lucidez e de discurso brilhante, até porque ele tem um histórico lacerdista, de Carlos Lacerda. E voltando a esse tema do Carlos Lacerda, eu me lembro que o Laminha dizia que antigamente quem era UDN morria na UDN. Ela podia estar em cima, era UDN. Podia estar embaixo, que sempre ficou mais embaixo, a UDN, mas o cara era udenista mesmo, não tinha jeito. Como no PSD, né? O PTB de Getúlio, né? Eram os partidos que as pessoas eram realmente. Hoje você veja, nós temos aqui hoje um campeão brasileiro de mudança de partidos. Né? Verdade. O Cícero Almeida, só no ano agora, só no ano, mudou 4 vezes. Só no ano. Agora foi para o Podemos. Espero que ele possa, né? Permanecer no Podemos. Né? Então, é isso que falta. E essa reforma política tem que acabar com isso. A gente tem que permanecer com um número. Mas a pessoa que entrava na UDN, ela entrava por princípios? Formação dela. Era como o PCzão, o Partido Comunista. O cara que era comunista, como aqui a gente tinha um... O PCzão que vira PPS logo depois, O né? PPS, né? Você via, nós tínhamos aqui os comunistas, até diziam que os comunistas de Alagoas moravam tudo num canto só, no Hotel Atlântico, de Mirandas. Não? Mas era realmente, era por formação, por princípio comunista. Nós tivemos... Concordasse discordasse quem quisesse, né? Era. Mas tinha posicionamento fixo. Eram pessoas de bom relacionamento, não eram esses caras de hoje, certo? Mas eles tinham a sua formação, tinham a sua linha e defendiam brilhantemente a sua tese. O Nilson Miranda, que é jornalista, meu colega, hoje mora no Rio Grande do Sul, foi um brilhante comunista em Alagoas. Nós tivemos uma geração de comunistas novos que são realmente pessoas que têm formação ainda hoje. Eu posso citar o Edberto Ticianelli, o Freitas Neto, que morreu, mas o Freitas era um comunista, tinha suas formações, mas era um cara sem fanatismo. Tanto é que o Freitas foi assessor de imprensa do governo Afrânio Lage, um undenista, indicado pela Revolução. Quer dizer, havia o respeito. Agora, o jornalista Freitas Neto, esse... certo? Era o jornalista Freitas Neto, de posições firmes, sincera e honesta. Não barganhava. Se ele trabalhava no Palácio do Governo, ele ali era o assessor de imprensa do governador Afrânio Lage. Mas não fazia a mudança, nem fazia a mídia, certo?
de querer enganar a comunidade, o povo em geral, certo? Para ser fiel a Afrânio Lage. Ele era fiel ao jornalismo. Falta isso no jornalismo hoje? Eu acredito que sim. O que é que mais faz falta no jornalismo de 2017? Olha, nós tínhamos, na minha época, uma turma que tinham posições firmes. Apesar de que eu, por exemplo, eu fui correspondente do Jornal do Brasil e eu não misturava as coisas. E era assessor do Lamen Filho também. O Palácio, o próprio Lamen dizia que é o local mais frequentado pelos amigos do rei e os fofoqueiros. E quando eu escrevi alguma coisa no Jornal do Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui na Assembleia, na época, tinha o Alcide Falcão, adversário político do Lamen Filho, desde a época que o Lamen tinha sido já munizista, depois ficou contra o Muniz na época do impeachment. Então, mas não era um adversário de matar e morrer, não. Eram adversários... Embora em 57 tenham matado e morrido. Né? Exato, mas nessa época, em 66, não. O Alcide era o maior defensor do funcionalismo público. Uma vez eu fiz uma matéria com o Alcides, uma entrevista aqui na Assembleia, e o Jornal do Brasil destacou: servidores estão morrendo de fome em Alagoas, salários estão baixos. Certo? Então, um desses fofoqueiros de palácio, de plantão, foi até o governador e disse: mas como é que o Bernardino, seu assessor, escreve um negócio daquele? E entrevistando um seu adversário. O Lamen é um homem autodidática, um homem que marcou história aqui. Para mim, o governador que fez a maior obra no estado de Alagoas. Qual? A Escola de Ciências Médicas, onde hoje tem vários médicos, são destaques nacionais, certo? Que saíram da banca da Escola de Ciências Médicas. Então, eu atribuo o Lamen como o maior governador em termos de obra que foi a Escola de Ciências Médicas. Entendeu? Então o Lamen chegou para ele e disse: primeiro, eu quero dizer que os amigos do Bernardino, quem escolhe é ele, não sou eu. Segundo, ele é jornalista do Jornal do Brasil e é meu assessor de imprensa, mas não confunde a linguagem. Ele escreveu alguma inverdade, alguma mentira, realmente o governo precisa. Porque quando o Lamen assumiu, o interventor general Tubino fez uma graça e deu 1000% de aumento ao servidor. 1000%. E ele honrou. Mas não teve condições de dar 1001%. Porque ele já estava sufocado. Entendeu? Então, são essas coisas que ainda hoje existem. Existe hoje, eu criei até os personagens, os corneteiros do Palácio do Zumbi. Certo? É os caras que ficam propagando a inverdade, tocando as cornetas, certo? Para agradecer o salário que recebe do Esse tradicional personagem que acontece, eu acho que em todo o palácio, eu queria que você falasse um pouco no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Bernardino Souto Maior. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Bernardino Souto Maior. A gente tem falado de política.
Mas antes de voltar ao passado, que eu quero voltar um pouco ao Lamanha Filho daqui a pouco, virou moda hoje em dia você trocar o nome do partido, tamanho desgaste que está hoje. Hoje você tem Podemos, Livres, Avante, Patriotas. Como que é que você pensa? É uma federação, eles estão querendo... É como, na época, o MDB, para fugir da... Aí botou um PMDB, né? Aí veio essa história de partidos. Como o partido agora entrou nessa vala comum, né? Os partidos estão... Até o PT pensa em mudar. Ele devia ser estrela solitária. Entendeu? Então, os partidos agora estão criando essa, né? Para... o ouvido não traz recordações boas. Esse nome PMDB, PT, PSDB, eles, quer dizer, aí já estão, os pequenos nanicos já saíram na frente, né? O Podemos, né? O Avante. O que você acha da troca de nomes? O que a gente precisa trocar são as cabeças. Essa sim, o nome não vai influir em nada. A gente precisa escolher melhor. Chegou a hora, a resposta é agora. Essa história de dizer eu não voto mais, isso é o grande erro do eleitor. O grande erro. Porque se a gente deixar de votar e não escolher os melhores, o que vai acontecer? Os piores têm condições no interior de arregimentar o eleitorado e ser eleito. O cara é eleito. No Brasil tem um vereador com um voto. O fim das coligações tende a acontecer? Fundamental. Fundamental. Quem deve estar na Assembleia Legislativa é quem tem voto. Quem não tem, procura outro ramo. Outra lavagem de roupa. Na França também se fala, o Emmanuel Macron, o presidente, em reduzir os parlamentos, em 1/3. Você acha que o tamanho do parlamento no Brasil é um tamanho bom ou é excessivo? Olha, você veja como o parlamento precisa primeiro moralizar. Não é só acabar com o número de políticos, não. É diminuir o número de servidores. Que esta Assembleia Legislativa daqui, esta daqui... Tem bastante, né? Não é o que tem um bastante. Ela já funcionou com o Lamanha Filho, presidente da Assembleia Legislativa, com 25 deputados e 31 funcionários. Aliás, 25 deputados e 31 funcionários. Certo? E depois foi inchando, e hoje ninguém sabe. Só sei o seguinte, que a Assembleia Legislativa de Alagoas também não é exceção. É no Brasil inteiro. A Assembleia Legislativa de Alagoas já chegou, hoje não, porque houve um enxugamento na Companhia Energética de Alagoas, a antiga CEAL, hoje a Eletrobras. A Eletrobras já chegou a ter 1.900 funcionários. Mas tinha menos do que a Assembleia Legislativa. Hoje, a Eletrobras já deve estar com seu quadro em torno de 800 funcionários. A Polícia Militar, segundo eu ouvi, tinha mais de 15 mil homens. Como você que viveu essa época, como é que se inchava o poder público? Rapaz, era o empreguismo mesmo que acontecia desordenadamente. Isso foi mais forte no governo do Divaldo? Não, começou, né? Ele teve uma trajetória, o governador Divaldo Suragi. Inclusive, eu fui muito amigo dele, frequentei muito o palácio, fiz muitas críticas a eles, mas eu aqui quero dizer, em homenagem
inclusive ele hoje falecido, né? Fiz muita crítica a ele, mas ele nunca me perseguiu. Eu era funcionário da Secretaria de Educação, mas ele fazia a diferença da história. Qual o maior pecado Entendeu? do Divaldo? Foi ouvir determinados amigos do rei que frequentavam o palácio. Isso depois, nós tivemos uma conversa antes mesmo dele morrer, e eu disse a ele, governador, eu fiz uma oposição ao senhor, mas não ao cidadão, um homem de bem que é o senhor. Fiz ao governador, que o via muito, certo? E aqueles amigos do rei, mas ele nunca foi capaz de fazer um tipo de perseguição comigo. Nunca. A mesma coisa aconteceu com o Guilherme Palmeira. Eu divergi, na época era escolhido via biônica. Apesar de eu ter votado em Guilherme quando ele era deputado estadual, certo? Não apoiava ele, na época, candidato apoiado pelo Divaldo a governador. Então passamos 2 anos do governo Guilherme Palmeira assim, meio que distante, né? Um belo dia ele criou um personagem de governador mirim. E por carga d'água, a minha filha foi ser a chefe de gabinete do governador mirim, num palácio que o chefe era o professor Humberto Cavalcante, né? E o Guilherme foi recepcionar as pessoas. Quando chegou no gabinete civil, que era minha filha, né? Um cidadão chegou no ouvido dele e disse, olha, essa é filha do Bernardino. Aí ela ficou até meio tímida assim, né? Porque ela sabia, ela apesar de ter pouca idade, mas era uma menina que gostava muito de me acompanhar. Eu tinha 2 telex em casa, né? Na época. Aí ele aí se dirigiu a ela. Seu pai já foi muito amigo meu, depois rompeu. Mas você seja bem-vindo aqui. E tratou minha filha de uma maneira. Quando ela chegou em casa, ela disse, olha, o governador Guilherme é um amor de pessoa. A dona Suzana me levou para lá para o palácio, me tratou bem. Ainda recordo isso. O Guilherme era um Galaxy e mandou levar ela em casa, disse ao motorista, leve a nossa secretária em casa. Aí ela entusiasmada no carro do governador, aí disse, governador, posso passar na casa da minha avó para eu mostrar? Eu chegando no carro do governador, disse, pode. Passe na casa do governador, da sua avó. Então, isso me sensibilizou, mexeu comigo. E eu tinha um secretário muito amigo chamado Zé Bernardo, que também faleceu. E fez a minha aproximação com o Guilherme. E até hoje, graças a Deus, o Guilherme para mim, hoje a gente conversa todos os dias no WhatsApp. Às vezes ele, tem calma, Bernardino, não tem, entendeu? Segura aí, você não está mais na idade, está brigando como na minha época. Mas era uma pessoa assim, muito doce, muito boa comigo. E até hoje, nós damos, graças a Deus, bem. O Guilherme sempre deu uma grande oportunidade a mim,
Guilherme depois, quando ele era presidente do PFL e apoiou o Marco Maciel para ser candidato a presidente da República. E eu fui indicado para ele para ir para a campanha do Marco Maciel. Quer dizer, eu percorri o Brasil inteiro com o Marco Maciel, graças ao Guilherme Palmeira, né? Então, essas histórias, havia uma intransigência de alguma coisa, mas não havia um rompimento, uma perseguição, certo? Você tem o Guilherme Palmeira, um político tradicional, e hoje tem seu filho prefeito de Maceió. Como você avalia a tradição de pai para filho, de tio, de famílias na política em todo o Brasil e em Alagoas também? Olha, o Rui é um estilo totalmente diferente do Guilherme. Eu até brinco. O Rui é uma pedra de gelo. Ele é frio assim, é tranquilão, é muito tímido. Puxou, inclusive, essa timidez a mãe dele, a dona Suzana. Não é? Mas é uma pessoa de palavra. Uma pessoa que preserva muito a identidade do pai, certo? Do avô, que foi um senador, Rui Palmeira, viveu uma época que ele era da Revolução e o filho dele era o maior líder comunista do Brasil, ao lado do Zé Disseu, o Vladimir Palmeira. Mas nem por isso ele deixou de ser pai do Vladimir Palmeira. E o Rui é um cara assim, tranquilão, é um cara prestativo, é um cara que não é de levantar a voz. Né? É uma pessoa que tem uma carreira muito... Aqui teve uma passagem na Assembleia Legislativa importantíssima na carreira política dele, né? Foi um dos que pulou fora e não aceitou, chegou até a rasgar o cheque do Estaturana, né? Então isso demonstra, né? Você veja que o Rui está 4 anos e 7 meses, ainda não estourou nenhum escândalo, porque ele mesmo, ele puxa, ele é dele, é a formação dele, certo? Então o Rui é uma referência hoje, como uma referência hoje o Rodrigo Cunha, político. Os caras dizem, esse negócio de pai para filho, né? Mas acontece, não é só em Alagoas. Nós temos as tradicionais famílias envolvidas na política, né? E cada um com sua história. Né? A Ceci Cunha foi uma grande deputada federal, foi uma grande representante de Alagoas, não foi do Agreste nem de Arapiraca. Então, é isso. Então, o Rui, ele ele é filho do Guilherme. E sabe da credibilidade que o pai teve também, como governador, como presidente do PFL, foi vice-presidente do Senado. Foi o homem que manteve um relacionamento muito forte no final das diretas já. Foi um homem que teve posição. Né? Foi um homem anti-Maluf. Isso tudo foi contabilizando na história política do Guilherme Palmeira. Né? A gente está indo para mais um intervalo, Bernardino. A gente está aqui com o Bernardino Souto Maior, jornalista. Estamos falando aqui de política, de história de Alagoas. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o amigo jornalista Bernardino Souto Maior, que está completando 50 anos de jornalismo. Bernardino, conta pra gente, como foi que você chegou ao jornalismo? Olha, passou-se até o Dia dos Pais, mas eu sempre me lembro disso. Meu pai era um agricultor, empresário em Recife, mas adorava ler. E todo dia na minha casa tinha o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Então, eu
mesmo aos 10 anos, eu folheava muito. E como eu sou um torcedor chato do esporte, gostava também de ouvir rádio, né? O rádio naquela época, e está voltando agora, era fundamental, né? No noticiário, né? A gente ouvia o Globo, a Rádio Globo, o noticiário da meia-noite, né? E aquilo foi me influenciando. Quando eu vim para aqui, eu morava no Poço e ia para assistir jogo de voleibol. E um dia me despertou assim, de eu trazer o resultado. Aqui ao lado da Assembleia tinha a Rádio Palmares. E eu aí peguei, anotei tudo direitinho, né? E vim para aqui para a rádio e trouxe o resultado do voleibol, né? E aí fiquei, o Valfredo Oliveira era radialista e gostava, fazia programa de esporte. Disse, olha, você quer ficar trazendo os resultados para cá, né? Aí eu digo, trago, né? Quando ele saía da rádio, eu pegava o noticiário e começava a bater na máquina, copiar aquilo, né? E fui. Aí eu comecei a minha vida no voleibol. O cara que me deu a chance nisso foi o Toroca, o Walter Pitombo Laranjeira, Toroca, que era um apaixonado, hoje presidente da CBV, né? Da maior entidade de voleibol, né? Ele era treinador do CRB, de vôlei feminino. E com isso foi me dando, me ajudando, né? Pegava, me levava para jogos de fora do CRB, né? Eu ficava... Depois veio o Lautinei Perdigão, essa figura humana espetacular, me deu uma coluna na Gazeta de Alagoas. Isso tudo de graça, né? Para eu fazer matéria de voleibol. Tinha eu e o Antônio Avelar, que era o meu rival, assim. A gente disputava, né? Mas foi uma figura humana também espetacular. Que Deus tenha em bom lugar lá no céu, né? O Antônio Avelar. E depois foi surgindo, né? Aí eu fui, aos 20 anos de idade, o senador Arnon de Mello, eu já trabalhava na Gazeta. E no Jornal do Brasil trabalhava Pedro Collor e a Ana Luísa. Ana Luísa, muito entrosada lá, ligou para o pai e disse, nós precisamos de um correspondente. E foi o senador Arnon de Mello que me indicou para o Jornal do Brasil, né? Ele disse, olha, Ana Luísa, eu tenho um menino aqui muito atrevido. Que ele me chamava muito atrevido, né? Às vezes eu cheguei a viajar com ele, mas mais quem viajava com ele era Valmir Calheiro. Cheguei a viajar com ele para fazer as matérias, só que a gente fazia e ele rasgava, né? O texto tinha que ser o que ele queria e pronto. Mas a gente debatia muito, assim, ele chamava, você é meio atrevido, assim. E o senador era uma figura espetacular. E foi, aí o Jornal do Brasil, ironia de destino, eu fui ser correspondente do Diário de Pernambuco, foi onde as primeiras leituras minhas, depois fui do Jornal do Comércio, Placar, eu me digo assim, uma pessoa bastante realizada, certo? Eu dou graças a Deus, Deus foi muito benevolente comigo. Talvez seja hoje, em Alagoas, o único jornalista de carteira assinada com todas essas empresas. Né? Indiquei o Freitas para o Estado de São Paulo, o Arthur Gondim para o Globo. Os caras vinham me buscar, eu digo, não vou ficar, mas eu vou lhe dar um bom repórter. E dei, graças a Deus, o Freitas era um grande jornalista, foi um grande jornalista. Nós fazíamos um tripé, não havia essa rivalidade entre nós três, entendeu? Que era Globo, né? Às vezes eu tinha
o telex, ele não tinha ainda, ele vinha aqui para o correio para fazer. Quando era de noite o correio estava fechado, eles iam para minha casa, né? E passavam o material de lá da minha residência. Eu tinha 2 telex, meu amigo. Era um inferno lá dentro de casa. Uma sala só para 2, porque eu, na época era da Folha e do Jornal do Brasil, ao mesmo tempo. Mandava matéria para as duas. As duas. Aí veio Veja, né? Depois fiz Isto É, Placar fui muito tempo, adorava Placar, com Juca Kfouri, Trajano, foram os caras que ainda hoje. E isso, Ricardo Noblar, no Jornal do Brasil, o Anchieta Elsa, que é hoje diretor da TAM, ele virou executivo, muito meu amigo, ainda hoje tem relacionamento no WhatsApp comigo, né? E foi isso que me deu essa oportunidade e fez com que eu me tornasse um jornalista desses órgãos importantes, né? Fiz cobertura de campanha de presidente, né? Fiz cobertura das diretas já com o Guilherme Palmeira, com o Zé Tomás Nonô, né? Vi quando o Tancredo foi escolhido e estava no momento em que foi escolhido como orador para saudar no Congresso Nacional o deputado federal Zé Tomás Nonô. Foi um momento fantástico para a minha carreira. Me emocionou, chorei, porque eu reputo Tomás Nonô e Mendonça Neto como 2 grandes oradores que eu consegui alcançar, né? Eu sabia que tinha outros aqui, o padre Medeiros Neto era um grande orador. Então, isso foi um aprendizagem para mim e está me sendo útil ainda até hoje, né? Com o blog que eu tenho, né? Graças a Deus. Eu tenho um bom relacionamento com esse pessoal ainda hoje em Brasília, a gente troca figurinha, troca informações e tem feito isso, para mim, é importante, sabe? O que foi mais gratificante nesses 50 anos de jornalismo? O que foi mais gratificante para ti? Rapaz, o mais gratificante, eu posso lhe dizer a você, foi a musculatura que eu tive de família. Certo? E ter produzido 3 filhos fantásticos na minha vida. Uma hoje é uma referência na medicina, em que eu tenho muito orgulho. Tenho 7 netos e Deus ainda me deu a essa idade 2 bisnetos. Isso é uma coisa gratificante, ter uns filhos que nunca me deram os problemas. Jornalisticamente, eu acho que foi trabalhar nas grandes empresas do Brasil, conhecer grandes profissionais da imprensa, né? Valdo Góes, lá no Jornal do Brasil, Armando Nogueira, ter reunião com essa turma, quer dizer, eu sou um cara que me digo com toda certeza, privilegiado. Deus, não tenho mais nada a pedir a Deus, a não ser paz. O quanto o jornalismo ainda é importante? Para mim, eu acho que é importantíssimo, entendeu? Eu faço dessa minha profissão, eu posso dizer assim, com toda certeza, uma tara. É uma coisa que eu gosto. É a segunda mulher da minha vida. A primeira é a minha, com quem eu faço 50 anos de casado, em janeiro. E a segunda, amante mesmo, é o jornalismo. E com a evolução, é impressionante hoje, o digital, o celular. Hoje eu durmo com um celular aqui
de vez em quando gritando, ó, eu tô aqui. É alguém ligando para conversar comigo, de madrugada. O Juca, o Ricardo Noblar, são pessoas, o Arthur Gondim, que hoje está em Brasília, é daqui de Alagoas, né? Então isso tudo foi fundamental para mim, eu me sinto realizado. Me sinto. Agora, uma coisa eu digo, Padilha, nunca gostei de unanimidade. Faço questão de dizer isso. Adoro pessoas que eu me identifico. Agora, aquelas que eu não me identifico, não poupo. Não quero relacionamento, eu não tenho menor carinho. Quero que ele seja bem feliz, não tenho inveja de ninguém. Não tenho inveja de ninguém. Só tenho inveja de uma coisa. É um cara que sabe tocar violão, acordeão, cantar que eu não canto, gosto de música. Gosto imensamente de música, tanto brega como clássica. Mas se você me pedir aqui para eu cantar uma música, eu não canto. Não sei. A única inveja que eu tenho é essa. Mas da minha profissão, não. Respeito todos os colegas. Nunca. Qual foi o jornalista com quem você trabalhou, o melhor jornalista com quem você já trabalhou? Freitas Neto. Freitas Neto. Inclusive, no momento que ele foi meu editor. Apesar da gente ser a mesma idade, ele teve uma interferência muito grande. O Arthur Gondim, nós fizemos aqui um semanário Desafio, né, com Mário Lira, que também já não está mais por aqui, né? Walter Oliveira está. Mas o Freitas era uma referência para mim em tudo, né? Por quê? O Freitas era o jornalista mesmo. O Freitas, pouca gente sabe o que é, mas a bobina do jornal, várias vezes no Correio de Maceió aqui, a gente saía 1, 2 horas da manhã e o Freitas ficava lá vendo o filho nascer, que era o jornal. Ele só ficava satisfeito. E assim mesmo, quando ele não atrasava um pouco, ele entre 2 bobinas, ele dormia. Quando a gente voltava de manhã para pegar pauta e tudo, onde é que estava o Freitas? Entre as 2 bobinas dormindo. O pai dele chamava ele João Vicente. De vez em quando aperreava, saía de bebedouro, atrás do Freitas Neto, e os minotipistas diziam, não, Feitinha está ali, ó, deitado, dormindo. Cadê o João Vicente? Então, o Freitas era um cara que viveu o jornalismo. Você tem ideia, ele tinha um quarto na casa dele, solteiro, em Bebedouro, de todos os exemplares do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo. E olha que era um calhamaço desse tamanho. A mãe dele era gozada. Eu falei, quando é que você vai vender esses jornais todinhos? Deixa aí, minha mãe. Então, Freitas, realmente... A gente tem gente da nova geração. Tem o Enio Lins mesmo, é um profissional da melhor qualidade. Um camarada, como a gente diz, de nível, né? Nós temos o Joaldo Cavalcante, Marcelo Firmino. É até chato a gente citar os nomes, né? O Flávio Gomes de Barros é outro companheirão meu. Já tivemos junto em várias campanhas políticas, inclusive fora do estado, né? Nós fizemos uma campanha do João Lira de senador em Roraima. Então, são pessoas dessa nova geração. A gente tem o Valderi Melo, o Atso,
é uma criatura fantástica mesmo, entendeu? E estamos aí, né? Sempre aceitando o desafio, a luta. O Regis Cavalcante, um grande jornalista também, uma referência, como líder sindical, como foi Freitas. Eles fizeram a maior greve da história do jornalismo alagoano, né? Então, são pessoas assim que a gente tem um carinho todo especial. Muitos já foram embora, como Teófilo, Jurandir Queiroz. Há poucos dias sonhei até com o Jurandir Queiroz. De vez em quando eu tenho um sonho gozado, né? Me lembrando assim, de meus companheiros de luta, do dia a dia. Né? E estamos nessa fase agora, né, de blog, que está me dando uma experiência muito boa. Nessa fase de blog eu quero abordar um pouco mais. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Estou aqui com Bernardino Souto Maior, jornalista. Voltamos já com Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Bernardino Souto Maior, jornalista, completando 50 anos. Como foi descobrir o blog, Bernardino? Antes do blog, eu queria aqui abordar também que quando eu entrei aqui hoje, é a segunda vez que eu entro aqui. A primeira foi com o meu querido Valdemir Rodrigues. Eu não sou espírita, mas respeito todo tipo de religião, mas quando a menina abriu a porta ali, eu vi aquela personagem sentada aqui e me lembrei muito dele. Foi um companheiro e foi a primeira entrevista que eu dei aqui na TV Assembleia. Depois também quero prestar uma homenagem a um profissional também, Tobias Granjas, Juarez Ferreiras, foram profissionais também, na minha época, do Jornal do Brasil, da Manchete, Cruzeiros, e a gente fazia muita reportagem. E uma vez ele abordou uma matéria minha, que eu fiz uma matéria com um cachorro que chora, com a música de Altemar Dutra, que foi capa do Jornal do Brasil, e que me lembrou para o programa do Flávio Cavalcante. Eu acho que você nem era nascido, Fatih. O programa do Flávio Cavalcante, no programa Fora de Série. E eu levei o danado do cachorro para lá. Então, aí eles fizeram uma matéria, uma reportagem para o Jornal de Hoje aqui. Bernardino, o jornalista de Faro de Cachorro. O blog foi interessante. Eu tinha parado de escrever. Certo dia eu encontrei com um amigo meu, o Adoniran Guerra, que tinha ali ao lado da Fênix um jornal, Alagoas em Tempo, e criou o Alagoas em Tempo site. Eu passando lá, encontrei com o editor dele, que era o Carlos Melo, né? Uma pessoa também profissional de maior nível. Hoje mantém um site muito acessado, né? E o Adoniran disse: rapaz, por que tu não volta a escrever? Eu digo: rapaz, tem mais tempo não, Nívio. Já saí de circulação. Não vai ser nunca. Ele disse: rapaz, quem já fez, faz de novo. Aí eu fui e fiz. O Carlinho Melo foi importante, né, nesse reajuste meu. Né? Ele disse: não, Bernardino, aí fomos. Depois fundei com ele o Cada Minuto, que o Adoniran deixou, né? O jornal e o site. Aí, pronto, nunca mais deixei de escrever. Né?
Passei por vários sites aí, né? Por uma ironia do destino, todo mundo dizia, rapaz, faz teu blog. Rapaz, faz teu blog. Teu blog vai... Digo, rapaz, eu não tenho tempo para isso. E outra coisa, eu não mexo muito, ainda não sou o bambambam em digitação, tudo. Aí, um belo dia, eu fui forçado a isso, pelas circunstâncias políticas, né? As portas se fecharam e eu estava em casa, meu neto, o Vinícius, disse, eu vou, o senhor tem que fazer seu blog. Esse negócio está trabalhando para os outros. O senhor não ganha nada, o senhor não, é 0,800, o senhor vai fazer o seu blog. Eu digo, rapaz, como é que vai botar na página aquela... Eles, deixa comigo. E aí, nós estamos com um blog há pouco tempo, né? Eu tenho hoje no Instagram 3.900. No Face, nós estamos com 5.000 e mais 2 agora com mais 3.000. São 8. Né? O blog já está com 3.000 e poucos seguidores. Né? O Twitter eu tenho 2.700. E a própria, porque você conhece muito bem o sistema, há pouco tempo o Facebook, porque eu gosto de interagir, eu gosto de chamar a atenção da minha matéria, né? Eu hoje, graças a Deus, tenho quase 10 rádios comentando, os colegas gostam, eu ligo, né? Pauto o cara, 4 horas da manhã eu ligo para o Alves Correia, lá em Arapiraca, Alves, hoje tem uma matéria boa aí do Agreste. Toca aí, querido. Aí, né? Daqui a pouco ele liga para mim, olha aí a tua matéria, né? Então isso foi crescendo, crescendo e está realmente. Eu já cheguei, no Cada Minuto, eu já cheguei a ter um acesso extraordinário, de mais de 20.000, 30.000 em determinadas matérias. Agora mesmo, no blog, a gente já chegou a 11.000. Porque você mudou, né? Você, até que entre em ritmo novamente as coisas. E tem me dado muita satisfação, né? Que é o mais importante. É? Que é o mais importante. Eu gosto. E outra coisa, você tem a oportunidade, você conhece, eu tenho um sistema em que dou a oportunidade a todos. Até cultura. Agora mesmo publiquei uma matéria sobre o coral lindo da Igreja Batista, de 100 vozes em Alagoas. Uma coisa que cultura é importante, né? E eu publiquei a matéria, foi o único site, eu depois vi que foi o único blog que deu uma matéria sobre o coral, né? Estou publicando uma matéria de uma escritora alagoana que está no Bienal de Livros do Rio, com um livro de sexo. Quer dizer, faz parte, né? E na política eu não tenho. Eu tenho minhas paixões, como eu tenho no futebol. Eu sou CRB. Mas nunca deixei de falar. Gosto do Asa, torço pelo Asa, torço para que o CSA chegue para a Série B. Eu não sou desse que quanto pior, melhor não. Eu quero que Alagoas some. Quer dizer, nós temos que ter representatividade no futebol, né? Então o Asa tem que subir também, da D para C. O CSA, que é um grande clube, ir para B, até porque é mais uma oportunidade de a gente ver um clássico CSA e CRB, e o CRB ganhando do CSA novamente, né? Já virou rotina, não é? Sim. Então, é isso. E política aí também, tanto faz. O B, o C, o D, né? A gente chega na reta final do programa. O que eu sei que é um exercício de futurismo, mas o que você imagina para 2018? Eu espero que o povo reflita
veja tudo o que está passando, certo? Eu não sou adepto de estar tirando o presidente da República. O país não pode passar por essa sequência, né? Ir para já para uma terceira mudança, né? Vamos aguentar, é um ano só, é rápido, passa, a gente está com 6 meses já. E espero aí que o povo tenha mais consciência, analise e veja que é importante a renovação política. Veja os políticos que estão se vindo, né? Que participam da política. Afinal, Alagoas é um estado pobre. Nós não podemos fazer uma oposição em cima do governo federal, porque, infelizmente, a verba vem de lá. Vamos fiscalizar essas verbas, vamos pedir a prestação de conta. Porque, às vezes, o político, para mostrar o jogo, né? Diz, ó, estou liberando 30 milhões, mas, olha, tem emenda, Padilha, que ainda é da gestão da Dilma que está saindo agora. Então, se você for somar isso, é como a Operação Lava Jato. Eu já disse até a minha esposa, eu digo, olha, eu vou pegar uma máquina de calcular, botar na Globo, no dia da Lava Jato eu vou somar, no outro dia somar. Eu acho que a máquina vai endoidar. Não vai chegar nunca ao número exato desse rombo que nós sofremos, né? E a gente vê aí a saúde, a educação, a segurança, né? Agora, não é só privilégio de Alagoas, não. É o país inteiro. O Rio de Janeiro dá exemplo. Cadeia só dá político, né? Quero agradecer bastante pela essa entrevista e parabenizá-lo pelos seus 50 anos de jornalismo. Eu é que agradeço. Eu digo a você com toda a satisfação. Se tudo voltasse, eu queria ser jornalista. Muito bem. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.